alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou Maria Nascimento Costa, professora de economia do 11º ano. Espero que esteja tudo bem convosco e que estejam preparados para mais uma aula. Vamos ver o sumário de hoje? A aula de hoje nós vamos introduzir a segunda unidade, que é necessidades e consumo. Nesta aula vamos ver o primeiro ponto, o ponto 2.1, necessidades, noção e classificação, onde nós vamos ver o conceito de necessidades, vamos ver as características das necessidades e vamos ver a classificação das necessidades. Para começar, vamos ver o conceito de necessidade. Com certeza, estás a pensar o que é necessidade e de certeza que sabes o que é necessidade. Então, o que é uma necessidade? Tens a resposta? Vamos conferir? Temos aqui uma definição que diz que a necessidade é o desejo de acabar ou prevenir uma insatisfação ou de aumentar uma satisfação. Ou seja, necessidade é um estado de carência que nós precisamos de satisfazer. E nós satisfazemos uma necessidade utilizando bens e serviços. Daí nós temos que a necessidade é satisfeita através da utilização de bens e de serviços. Costuma-se dizer que a necessidade é o motor da atividade econômica. Estás de acordo? Por quê que a necessidade é o motor da atividade econômica? Precisamente porque nós só consumimos se sentimos necessidade. Se não sentimos necessidade, nós não vamos consumir. E se não houver consumo, não vai haver a produção e nem as outras atividades econômicas. Daí que no centro de todas as atividades econômicas, a necessidade não é uma atividade econômica, mas ela é que dinamiza toda a atividade econômica. Por isso, é o motor, é o centro. Precisamente porque, tendo necessidade, nós vamos consumir. E, como se consome, as empresas vão produzir, vão distribuir, vão repartir para podermos utilizar. Posto isto, nós vamos agora ver quais são as características das necessidades. Nós temos que as necessidades caracterizam-se pela multiplicidade, saciabilidade, substituibilidade, relatividade e hierarquização. Vamos ver o que significa cada uma das características, começando com a multiplicidade. Uma necessidade é múltipla precisamente porque nós não temos somente uma necessidade. Nós temos várias necessidades. As necessidades são múltiplas e ilimitadas. Daí a multiplicidade. Ou seja, se começarmos a enumerar as nossas necessidades, vamos levar horas, né? Temos necessidade de alimentar, de vestir, de calçar, de ir ao cinema, de estudar, de respirar, de dormir, etc. Uma outra característica das necessidades é substituibilidade. O que significa essa característica? Significa que as necessidades podem ser satisfeitas por bens alternativos. Temos que perceber muito bem esta característica. Não significa que nós podemos substituir uma necessidade por outra necessidade. Ou seja, não podemos substituir a necessidade de comer pela necessidade de beber. Essa característica significa que, com a mesma necessidade, nós podemos utilizar bens alternativos. Ou seja, temos a necessidade de alimentar.
Podemos utilizar, por exemplo, arroz ou xerém para alimentar. Poderemos utilizar pão ou bolacha. Ou seja, bens alternativos, substituibilidade. Uma outra característica é a saciabilidade, que significa que a intensidade das necessidades diminui com a sua satisfação. Ou seja, à medida que nós vamos, se for uma necessidade de alimentar, à medida que nós vamos alimentar, nós vamos ficar saciável. E a intensidade que nós sentimos vai diminuir. Uma outra característica é a relatividade, que significa que as necessidades variam no tempo e no espaço. O que significa variar no tempo e no espaço? Variar no tempo significa que o que antes era necessidade, hoje já não é. E o que hoje é necessidade, futuramente poderá não ser. Por exemplo, o uso de telemóveis. No passado não era necessidade, uma vez que nem haveria telemóveis. Mas hoje é uma necessidade. Portanto, as necessidades variam no tempo. O que hoje é necessidade, futuramente poderá não ser. Porque novas necessidades vão surgindo e outras vão desaparecendo. A variação da necessidade no espaço significa o quê? Estando em espaços geográficos diferentes, sentimos necessidades diferentes. Uma pessoa que vive aqui em Cabo Verde, por exemplo, não sente a necessidade de usar roupas de um inverno rigoroso, precisamente do espaço onde vivemos. E as pessoas que vivem num lugar onde faz muito frio têm essa necessidade. Aqui mostra a variação da necessidade conforme o espaço. E, finalmente, a hierarquização. Significa que as necessidades são ordenadas por ordem de importância. O que quer dizer que nós temos muitas necessidades. E vimos que os recursos são escassos na aula passada. Daí, como não conseguimos satisfazer todas as necessidades, temos que hierarquizá-las para primeiro satisfazer as necessidades primárias, que são as necessidades básicas, depois as necessidades secundárias e, por último, as necessidades terciárias. Fazer isso, estamos a fazer a hierarquização das necessidades. Nós podemos observar ali, pirâmide de um psicólogo americano, Maslow, sobre a teoria das necessidades, que mostra a ordenação das necessidades. Na base da pirâmide, nós temos as necessidades fisiológicas ou necessidades básicas. A seguir, nós temos as necessidades de segurança, as necessidades sociais, a necessidade de estima e necessidades de autorrealização. Agora nós vamos ver que nós podemos também classificar as necessidades. Nós temos 3 critérios para classificar uma necessidade. Podemos classificar uma necessidade quanto, vocês podem ver aqui, quanto ao custo, quanto à importância e quanto à abrangência. Quanto ao custo, uma necessidade poderá ser econômica ou não econômica. Vamos diferenciar as necessidades econômicas das necessidades não econômicas. Eu vou diferenciar, depois eu vou dar um exemplo. Vocês vão dizer se a necessidade do exemplo é econômica ou não econômica e justificar. Preste também atenção à diferença. Uma necessidade é econômica quando, para satisfazer esta necessidade, nós precisamos adquirir o bem ou o serviço. Uma necessidade é não econômica quando, para satisfazer essa necessidade, não precisamos de adquirir o bem. Percebidos? Então, eu vou dar um exemplo para vocês disserem se é econômica ou não econômica. Por exemplo, a necessidade de respirar.
É econômica ou não econômica? Com certeza, é não econômica, porque para respirar não precisamos comprar o ar. Um outro exemplo, necessidade de vestir. É uma necessidade econômica ou não econômica? Com certeza que é uma necessidade econômica, porque para adquirir o vestuário implica um custo. Um outro critério de classificar as necessidades é quanto à importância. Nós temos as necessidades primárias, as necessidades secundárias e as necessidades terciárias. Eu vou diferenciar essas três necessidades, vou dar exemplo para vocês se enquadrarem em que tipo de necessidade. Portanto, uma necessidade é primária quando ela é indispensável à sobrevivência da pessoa. Uma necessidade é secundária quando ela é importante, mas não indispensável à sobrevivência. É para melhorar a nossa qualidade de vida. Portanto, é importante sim, mas não é indispensável à sobrevivência. Uma necessidade é terciária quando é supérfluo, quando é de luxo, quando é desnecessário. Agora vamos ao exemplo para vocês identificarem quanto é importância e que tipo. Por exemplo, usar roupas de marca. Quanto é importância, como é que nós classificamos usar roupas de marca? Muito bem, é uma necessidade terciária. Por quê? Porque é supérfluo, é desnecessário. Exemplo, alimentar. Quanto é importância? É uma necessidade primária. Muito bem. Por que primária? Precisamente porque é indispensável à sobrevivência. Respirar. Quanto é importância? Que tipo de necessidade? Também é primária, porque é indispensável à sobrevivência. E estudar? Quanto é importância? Como é que nós classificamos? Muito bem, é uma necessidade secundária, porque apesar de ser importante, mas não é indispensável à sobrevivência. E por último, nós temos quanto à abrangência, uma necessidade poderá ser individual ou coletiva. Vou diferenciar, dar exemplos para vocês identificarem o tipo. Quanto à abrangência, nós temos uma necessidade individual, quando ela é satisfeita a nível individual, ou seja, quando uma pessoa, mesmo não estando numa sociedade, precisa satisfazer aquela necessidade. Uma necessidade coletiva, aquilo que nós só satisfazemos pelo facto de estar a viver numa sociedade. Eu vou dar exemplo. E ir ao cinema, por exemplo, é uma necessidade individual ou coletiva? Muito bem, coletiva, porque nós só vamos ao cinema pelo fato de nós estarmos numa sociedade. Necessidade de beber, por exemplo, é uma necessidade individual ou coletiva? É uma necessidade individual, precisamente porque é para satisfazer algo que é individual, mesmo não estando a viver numa sociedade. Posto isto, terminamos a parte teórica e vamos passar a fazer um pequeno exercício. O exercício que nós temos para hoje é o seguinte, sobre esta matéria, vamos conferir. Identifique a característica das necessidades ilustrada em cada exemplo que se segue. A linha A. As nossas necessidades são ilimitadas porque precisamos de alimentos, casas, carros, roupas, livros, telemóveis, mobílias, etc. Qual é a característica das necessidades que está ali implícita? Vamos lá, um tempinho.
É a multiplicidade. Vamos conferir. Todos fizeram assim, certo? Precisamente porque aqui mostra que as necessidades são múltiplas e ilimitadas. Alternativa B. Todos nós devemos, em primeiro lugar, comprar os bens para satisfazer as necessidades primárias, depois as secundárias e, por último, as terciárias. Um tempinho para responderem. A alternativa correta, qual é? Vamos conferir. É a hierarquização. Precisamente porque está a mostrar que primeiro temos que hierarquizar as necessidades para poder satisfazê-las pela ordem da importância. Vamos ao exercício seguinte, que é o exercício C. A sensação de sede vai desaparecendo à medida que vamos ingerindo quantidades adicionais de alimento até que a necessidade de comer desaparece. Qual é a característica que está aqui? Um tempinho. Já tem a resposta? Com certeza. Vamos conferir. É a saciabilidade. Uma vez que estamos com fome e à medida que vamos ingerindo quantidades adicionais de alimento, essa necessidade vai desaparecer uma vez que ficamos saciáveis. É a saciabilidade. E por último, a linha D. Para lavar as mãos, o João preferiu usar sabonete em vez de gel. Qual é a característica que nós temos aqui? A resposta é substituibilidade. Por que substituibilidade? Precisamente porque para satisfazer a mesma necessidade que é de lavar as mãos, o João substituiu sabonete por gel de banho. Substituibilidade. Com isto, terminarmos de fazer os exercícios. Como sempre, vou deixar um pequeno trabalho para vocês fazerem em casa. Vamos lá anotar o trabalho para fazer em casa? Certo? O trabalho é o seguinte. A pergunta 1. Considere as seguintes necessidades: usar joias, estudar, respirar. O que é que vocês devem fazer? Está em 1.1. Classifique cada uma das necessidades apresentadas quanto a todos os critérios e justifique todas as respostas. Ou seja, vocês vão classificar usar joias quanto a todos os critérios e justificar todas as respostas. A mesma coisa vocês vão fazer com estudar e respirar. Agora vamos fazer a síntese da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vimos necessidades, noção e classificação, que é a unidade 2. Primeiro começamos para ver o que é uma necessidade. Depois vimos quais são as características das necessidades, que é a multiplicidade, substituibilidade, saciabilidade, relatividade e hierarquização. E nós classificamos as necessidades.
Temos 3 critérios de classificar uma necessidade. Podemos classificar quanto ao custo, poderá ser necessidades econômicas e não econômicas. Quanto à importância, poderá ser necessidades primárias, secundárias ou terciárias. E quanto à abrangência, podem ser individuais ou coletivas. Foi um prazer ter estado convosco nesta aula. Conto convosco na próxima aula. Não se esqueçam de fazer os exercícios e de se protegerem. Até a próxima aula no programa Aprender e Estudar em Casa.